Graça e paz, igreja. Boa noite. Hoje, domingo, né? Páscoa, mas tirando a Páscoa, o chocolate, eu queria passar para a igreja que ele vive. E um dia ele falou, né? Eu vou, mas eu voltarei para buscar a minha igreja, né? Hoje a gente comemora a ressurreição de Cristo, e que possamos sempre estar comemorando e lembrando de tudo que Ele fez na cruz por mim e por vocês. E pelos aqueles que não estão aqui, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Mas não só pela igreja, porque a Tânia acabou de ler um versículo que eu gosto muito, João 3,16. É para que todo que nele crer não pereça. É para todos. Por mais se tem alguém que ainda não creu, não conheceu, mas também é para aquela pessoa, e que possamos continuar em oração para que todos venham enxergar Jesus e teremos um mundo melhor, né? Estamos aí, essa crise aí no bairro, alguns irmãos pedindo oração no grupo, até mesmo porque queriam estar aqui, mas não pode devido a alguns contratempos que está correndo aqui atrás, né? Mas nós tivemos a oportunidade de estar aqui e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu queria que vocês fossem abrindo e deixassem aí aberto em Lucas 9, versículo 51, mas antes eu vou falar algumas coisinhas, mas o texto que eu quero dar ênfase é sobre isso aí, Lucas 9, versículo 51. Nós vamos falar um pouco, o início vai ser João e Tiago, mas depois eu vou desgarrar dessa dupla, Tiago, e vou falar um pouquinho de João. Porque o João retorna em algum lugar, num lugar, né, que primeiro ele não foi bem recebido. Então, para que a gente começar a construir o raciocínio do que nós vamos falar aqui, e que vocês também lembrem, em Atos 2, a descida do Espírito Santo, acho que nós todos que estamos aqui já conhecemos, né, e o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Porque o que eu vou falar aqui tem a ver com fogo. E que a gente possa analisar a leitura e botar em prática algumas contextualizações que eu vou fazer. Amém? Então fica aberto aí em Lucas 9, 51, mas eu vou ler Marcos. Porque ali em Marcos Jesus começa a chamar os apóstolos. Começa a nomear um por um. Marcos 3, 17, não precisa abrir, pois se vocês quiserem anotar, eu vou ali em casa, que nossa ênfase em Lucas 9, 51. Mas Marcos 3,17 diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Jesus dava apelido, hein? Jesus era brincalhão. Jesus não era aquele cara sisudo todo. Jesus, eu acho que tem uma série que eu vi um podcast aí que chama The Chosen, botaram ali Jesus com discípulo, dançando, brincando. Mas às vezes a gente olha Jesus, aquele cara sério. A hora de ser sério é sério, e a hora de ser também brincalhão, brincar, né? Descontrair, eu acho que também Jesus tinha todo esse complemento. Porque Jesus, ele é fenomenal. É sinistro, repreende, como quando a gente vai ler mais à frente, existe uma repreensão. E dito o que eu estou falando para vocês, por que Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão? Boanerges em aramaico, por causa de suas personalidades fortes e impetuosas. Aqui na Antioquia eu aprendo com meus pastores que gostam muito de perguntas reflexivas. E lendo isso eu reflito para dentro de mim. E eu pergunto para vocês analisarem. Primeiro, um fato. Jesus conhece cada um de nós muito bem. Mas muito bem mesmo, que ele sabe quantos fios de cabelo cada um tem aqui. Já começamos por aí. Dito tudo isso, como ele te chamaria por causa do seu temperamento ou de sua personalidade? A Tiago e João ele chamou de Boanerges, filhos do trovão, por sua impetuosidade e personalidade. E como eu chamaria? Reflita, pense. Estava brincando aí, minha esposa lá em casa, né? Como que ele chamaria? E aí? Eu acho que o Wagner, na peça aqui, eu brinquei hoje de manhã, que eu estava lembrando do meu motorista de Kombi, né? O velho homem lá, que
dava pescoção, bandava. Eu falei que eu me inspirei um pouquinho, que eu ficava nervoso com isso. E aqui, você que já leu, vê que Jesus passou o que passou por amor a nós, e você interpretar esse papel de um fariseu, não é mole não, porque se você for lembrar de tudo que ele passou por amor a nós, você às vezes engasga, e você interpretar, por mais que é um teatro, pessoas que estão vendo, e você tem que dar esse ênfase, a irmã até brincou, tem que ganhar o Oscar, você é o pastor. Mas, assim, eles apontaram mesmo Jesus. Eles, falando nosso português, eles esculacharam Jesus. E Jesus caminhou 600 metros, mesmo depois de ter passado tudo aquilo, sem desistir. Mas voltando para a mensagem, pensa aí, qual seria o apelido que Jesus te daria? Por sua personalidade e seu temperamento. Por que eu digo isso? Que nós agora vamos ler Lucas 9:51, que eu pedi à igreja para deixar aberto, nós vamos ver o temperamento, o que vai causar, e eles vão ser chamados a atenção por Jesus. Vamos dar início à leitura? Lucas 9, versículo 51. Jesus manda eles irem à frente, preparar um terreno, que era Samaria. Quem conhece sabe que os judeus não se davam muito com Samaria, os judeus e os samaritanos. Jesus manda eles ir à frente, e esse povo aqui não receberam bem eles. Vamos ler para não ficar nas minhas palavras. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiro à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer dos preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, querem que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Como que a gente fica às vezes quando a gente é repreendido? Como que nós nos comportamos? Damos vazão ao nosso temperamento? Damos vazão às nossas personalidades? Ou acatamos bem a repreensão? A exortação com amor. Porque aquele que te ama te exorta. Aquele que te ama te cobra. Aquele que morreu por você te chama a atenção. E muitas das vezes a gente, como ovelha rebelde, quer sair do trilho. E ele chama e bota de volta. Mas vai da gente aceitar ou não. Né? E ele os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Como a Tânia já leu e eu repeti aqui, Jesus não veio para destruir ninguém, veio para trazer salvação. Porém, tem muitos ainda que não acharam esse caminho, mas que a gente possa continuar orando para que isso aconteça. Porque a nossa parte é essa. Da última vez que eu preguei, e isso aqui está amarrado na minha última pregação, pelo que eu passei, não vou entrar nesses detalhes, quem estava aí pode lembrar que quando eu fui assaltado, a vontade era que caísse fogo do céu. Mas Jesus me repreendeu. E tanto que ele repreendeu, que eu acho que ele já sabe todas as coisas, no dia meu devocional caía na carta de Filemão, que era Onésimo, que tinham roubado ele, e Paulo manda Filemão receber Onésimo, não mais como um escravo rebelde, mas sim como irmão em Cristo. E na hora eu lembrei desses ladrões, pedi perdão ao Senhor, porque às vezes esses caras foram nomeados apóstolos, já estavam pensando dessa forma. Nós não somos diferentes. O mundo do jeito que está, vamos longe hoje, o que está acontecendo no nosso bairro, ontem os relatos de hoje, a vontade é que a polícia entre ali e cabe logo com isso. Mas o que nós temos que fazer é orar, que bandido bom não é bandido morto, é bandido convertido ao Senhor Jesus Cristo. E hoje nós comemoramos ele morreu na sexta-feira. Sábado foi a tranquilidade, nada aconteceu, mas hoje aconteceu. Ele vive, ele ressuscitou, e ressuscitou para cada um de nós, mesmo aqueles que conheçam e aqueles que ainda não conhecem. Então, lendo essa passagem e esse pedido, e Jesus repreende, eu
tiro uma lição que vai ter lugares que a gente vai proclamar o Evangelho e nós não vamos ser bem recebidos, às vezes não vamos ser ouvidos, e diante disso, como será nosso comportamento? Porque às vezes a gente faz um cenário que vai dar aquilo tudo certo, e Jesus, o Espírito Santo vai bradar, e vai acontecer, e vidas vão... Mas às vezes ninguém te dá atenção. Às vezes ninguém quer ouvir o que tu tem para falar. E qual é o comportamento? Como que a gente cai? Pede a Jesus o quê? O que nós pedimos quando somos contrariados? Nós estamos falando de ser recebido. Mas e quando você é o anfitrião, como é que você recebe? Será que você recebe como você queria ser recebido? Porque a gente só foca quando fazem com a gente. Mas e como estamos recebendo? Estamos sendo os bons anfitriões? Seja na nossa casa, na igreja, aí fora? Porque às vezes a gente está passando, pessoas chegam. E o que o meu coração está cheio para falar? Dos meus problemas ou de tudo que passou aqui? Graças a Deus a Antioquia só não recebe quem não quer, irmão. Se você está na Antioquia, não está recebendo é porque não quer. Tem ensinamento, tem bate-papo com o pastor, se propõe 8 horas da manhã de estar aqui. É o que o pastor Davi falou. Você não precisa chegar ao problema. Às vezes não tem problema, é um conselho, uma conversa, um desafio na sua vida, uma decisão. Ele não vai falar o que você tem que fazer, mas vai orar junto contigo. Vai pedir direcionamento. E Deus usa. Na última pregação usou a mula para falar, por que não vai usar o homem ou a mulher? No caso, a Gisela, que está ali num bate-papo, junto com um casal ou junto com a irmã. Se fosse um homem, geralmente vai ficar mais um homem, o pastor Mauri. Mas vamos voltar para cá. Vai ter lugares que não vamos ser bem recebidos. Já falei. Diante disso, qual vai ser nosso comportamento? Orar para cair fogo no céu? Ah, não, mas a gente não vai orar para cair fogo no céu. Beleza. Mas o que você traz para o teu coração? Porque a gente não vai orar para cair fogo do céu. Amém, igreja? Mas o que você traz para o teu coração? Como é que você sai dali com o seu coraçãozinho rachado, magoado? Não volto mais lá. Fui lá, jejuei, orei e ninguém quis me ouvir. Mas na frente a gente vai ver esse fogo que eles quiseram descer aqui. A gente vai desenrolar aqui a palavra do Senhor e a gente vai ver que vai ter um fogo bonito, gostoso. Que é o fogo que capacita. É o fogo que nos dá direcionamento. Mas fogo destruidor a gente jamais. Por mais que a gente vai ter lugar que vamos passar e não vamos ser bem recebidos, não vão nos escutar, mas um dia você pode retornar nesse lugar. Não sei se teve. Eu estou orando a Deus para me mostrar qual é o lugar. Porque a gente sempre deixa algumas pendências para trás. Antes de ser cristão ou mesmo sendo cristão. Às vezes vai ter lugar ou pessoas que eu, Wagner, eu não vou acessar. Esse pessoal aqui, João não teve acesso, Tiago, nesse povoado. Mas na frente a gente vai ver qual vai ser o desenrolado dessa história. Mas eu não tenho acesso. Mas talvez o Claudemiro vai ter acesso nesse lugar que eu não tive acesso. Ou nessa pessoa. Às vezes o Jobiel vai ter acesso. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, ao qual ele é o cabeça. Nós somos membro. É um sincronismo que um vai ligando um com o outro. Que é onde a Antioquia não chega, a Novo Tempo pode chegar. Onde a Novo Tempo e a Antioquia não chega, a Terra Fértil pode chegar. Porque somos todos membro do corpo de Cristo, ao qual Cristo é o cabeça e soberano. Tudo bem que a gente vê que tem algumas coisas aí pela internet aí, que Cristo não está ali. Porque não se fala de Cristo, não se fala de palavra. Querem fazer Cristo como dispensa. Precisa, abre a porta do armário, pega, fecha das costas. Mas ele tem que reger a vida do momento que a gente acorda ao momento que dorme. Ele é nosso irmão mais velho. Ele é tudo. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse que iria voltar para o Pai, mas viria buscar a sua igreja e deixaria um igual, que é o Espírito Santo que habita hoje, nesse mundo, nessa igreja, e capacita cada um,
se você for sensível com o coração quebrantado e contrito para ouvi-lo. E não dar de ombro para aquilo que você talvez está sendo repreendido. Às vezes uma palavra de carinho, mas porque não está massageando o seu ego, você não quer dar atenção. E será que já teve um lugar como esse, que você não foi bem recebido? Como foi seu comportamento? No que pensamos e como agimos quando isso acontece? Reflita, pense se tem. Talvez hoje a gente vai achar que não tem, mas possa ser que Deus te mostre, que o Espírito Santo te dê um direcionamento que tem. E se Ele te mostrar que tem, volte. Porque a gente vai ver no desenrolar daqui da história, do que está escrito, que nosso manual de vida tem que ser aqui, como é bom. Como é bom. E eu digo nisso aqui que é o retorno nesse lugar. Como visitante ou anfitrião, como eu já falei. Que às vezes eu não fui bem recebido como visitante, mas como anfitrião também não fui um homem que deu vazão ao Espírito Santo e não fui testemunha do que Ele fez na transformação na minha vida. Talvez porque eu estava num dia mal, não fiz por querer. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado, nos dá discernimento. Quando a gente, talvez por falta de paciência, antes de você conhecer, você até fala, pô, fui mal, mas tá. Mas quando tem o Espírito Santo, Senhor, me perdoa, você vai se retratar. Porque o Espírito Santo te direcionou que você não agiu da forma que deveria agir. Porque o Espírito Santo nos capacita para ser testemunha dele. Ele não dá poder só para falar em língua. O principal de tudo, a capacitação do poder do Espírito Santo, é para ser testemunha dele, do que ele está fazendo através da morte de Jesus e através da sua vida. Será que tem esse lugar que deve retornar e levar o fogo, mas não o destruidor, mas o que convence do pecado, o fogo que capacita, o fogo que nos faz ser testemunha de Cristo, do Espírito Santo? Por que digo isso? Já falei aqui, porque aonde João não foi bem recebido, em Samaria, nós vamos ler em Atos, capítulo, se vocês puderem abrir agora junto comigo, lembra que eu falei que é Atos 8, versículo 4. Lembra que eu falei que às vezes eu, Wagner, não tenho acesso, mas o Claudemiro pode ter? Esse povo não quis dar acesso para João e Tiago. Mas nós vamos ler agora para quem eles deram acesso. Atos 8, versículo 4. Vou pular depois, vou dar umas puladinhas aqui, né, para a gente poder não ficar muito maçante aqui, para a gente poder construir o raciocínio. Vamos lá. Filipe. Vou falar agora de Filipe. Lembra que eu falei que eu ia desgarrar João de Tiago? Já comecei a desgarrar aqui, mas na frente vocês vão entender por que eu falei isso. Filipe, um evangelista, não era apóstolo, Filipe era evangelista. Em Atos 8 nós vamos ler essa narrativa. 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de... mas João foi lá em Samaria, não foi? E Tiago pediram para cair fogo do céu. Por quê? Porque não receberam bem. Vamos ler aqui. Em Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que Filipe dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Já recebeu o evangelho, já começou os milagres. João passou lá, ninguém quis dar atenção. Às vezes eu vou num lugar e ninguém vai me dar atenção. Mas quando o Claudemiro chega, vão escutar o Claudemiro. Mas não escutaram o Claudemiro, mas se o Jobiel vai chegar lá, vai ser escutado. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, ao qual Cristo é o cabeça. Eu não posso desanimar
de chegar num lugar e não for bem recebido, Mirão não vai não. Não, vai lá, irmão. Vou orar por você. Quer ver no meu ouvido, mas vão te ouvir. Cada um tem sua estratégia. Deus usa cada um como quer. Às vezes não era o momento. Era o momento de estar escrito para a gente entender que às vezes nós vamos ter que retornar em algum lugar. Mas não para destruir. Para levar as boas novas, a salvação. Para levar aquilo que eu pensei em cair do céu. Mas na frente a gente vai chegar lá. E vocês vão entender que talvez exista um lugar para ter um retorno. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e humanos foram curados. Versículo 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. Vamos pular para o 12. Versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. Olha, a cidade creu no que Filipe pregou. João talvez não teve nem a oportunidade de pregar. Não foi bem recebido, talvez pela rivalidade daquela. Os samaritanos eram um povo que foi disperso, se misturaram, e os judeus tinham aquelas coisas. Tinha aquela briguinha ali, né, entre judeus e samaritanos. Jesus conta até uma parábola sobre isso, né? Que um passa de largo, mas o outro vai lá, e quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo? Será que tem aquele que a gente passa de largo? Será que tem aquele que a gente não quer olhar para a cara? Será que tem aquele que ali eu não passo porque eu não gosto? Ah, ele me fez mal, deixa na mão do Senhor. Na última pregação eu falei sobre a justiça, eu falei do fogo. Porque a justiça cabe ao Senhor. A justiça é dele. Buscar o reino do céu e dizer a sua justiça. A justiça só cabe do Senhor. O que nos cabe é a misericórdia. É pedir misericórdia. Porque a misericórdia dele se renova toda manhã e é inesgotável. Isso cabe a ele. O que nos cabe é pregar o evangelho. É anunciar as boas novas. É fazer o que Filipe fez. É fazer o que Filipe fez. Isso cabe a nós. Jesus diz que a separação do joio e do trigo cabe a eles e aos anjos. Porque nós não conseguimos enxergar quem é joio e é trigo. Mas o Senhor Jesus sabe por quê? Porque eles são da mentes e corações. Porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Aos meus olhos, talvez eu olho para um e acho que é trigo, mas não é, é joio. E às vezes eu acho que é joio, eu vou arrancar, vou matar o trigo. Se eu acho que é joio, o que me cabe é orar para se tornar trigo. E o que eu acho que é trigo, o que me cabe é orar para se permanecer trigo. Porque naquele grande dia o Senhor vai saber o que é de fato o que é. Porque onde nós somos testados não é na igreja. Talvez a igreja pela paciência. Mas lá fora. Às vezes quando você está sozinho, você e Deus, não tem ninguém da igreja. Mas lembre-se que Deus está te olhando. Porque os olhos deles é como chama de fogo. Tudo vê, tudo ouve, está em todo lugar. E é ali que o bicho pega. É ali que a gente é testado. Não acha que está sozinho. Falei, Jesus falou que ele iria, mas deixaria o Espírito Santo. E ele está aqui. Amém, igreja? Amém. E vai continuar até a consumação desses dias, até que Jesus volte. Voltando para a palavra aqui, versículo 12, foram batizados. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Mas João não passou em Samaria? João foi bem recebido? Não. O que João pediu para Jesus e foi repreendido? Para cair fogo do céu, amém? Tem um lugar de retorno. Amém. Só que agora não é o fogo destruidor. Lembra que eu falei lá no começo de Atos 2? Como que o Espírito Santo desceu, que viram? Línguas de fogo. João pediu para cair fogo, não tinha experimentado esse fogo ainda, mas estava com Jesus. Tem coisa que você vai andar com Jesus, mas é o Espírito Santo que vai fazer. E se você não der vazão, o bicho pega. João, nesse retorno, passou por Atos 2. Jesus não mandou que ficasse em Jerusalém até que fosse revestido do alto?
João provou do fogo. João recebeu o Espírito Santo como línguas de fogo. O fogo que queima, o fogo que faz arder, o fogo que te constrange, o fogo que te dá vida, o fogo que te capacita. Às vezes não para falar em línguas, mas para dar ânimo, porque tem outros tipos de dons. Talvez para você liderar, talvez para você vir só ajeitar essa cadeira, às vezes para você vir só lavar o banheiro, às vezes para você, como a irmã Tânia falou, dizimar, servir. Pensa no que o Espírito Santo está te capacitando. Pensa no que Ele quer de você. Pensa no que Ele está te falando e você não está dando vazão. Pensa no que Ele está te pedindo. Porque é no caminho que vai tendo a transformação. É no caminho que vai vindo a transformação. É no caminho que a gente vai deixando alguns pensamentos, algumas coisas de lado, algumas amizades. Muda de parceiro, porque agora é João e Pedro, não é mais João e Tiago. É um colérico e um sanguíneo agora. Né? Agora a igreja está ligada, mudou a dupla. E a gente vai ver no desenrolar dessa história, eu acredito que muitos já conseguem, já pegou essa visão, como é que vai ficar. Mas pensa, será que existe uma Samaria na sua vida? Será que existe um retorno? Porque a gente já começou a ler que João retornou em Samaria. Vamos continuar a leitura. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E aqui, deixa eu dar fazer mais um contexto. Lembra que eu falei? Às vezes não vão aceitar o que o diácono vai falar. Não vai aceitar o que o diácono Jobiel, às vezes o próprio pastor, mas vai aceitar a irmã Tânia evangelizando. Por quê? Porque a gente faz parte do mesmo time. A gente está caminhando na direção do mesmo alvo para a soberana vocação, que é Jesus. O foco, como a irmã Paula falou, essas coisas, né? Páscoa, Natal, às vezes são tantas coisas, comércio, que tira a gente do foco. Mas o foco é Jesus. O nosso foco, os olhos fitos, quando aqueles homens, os galileus ali, Pedro, ali o pessoal olhando Jesus, subia assunto aos céus, mantenham firmes os olhos fitos em Jesus, porque Ele vai voltar. Tá ruim, tá passando por tribulação, um versículo que eu tenho certeza que a irmã Tânia gosta muito, Lamentações de Jeremias 3:21, traz à memória aquilo que nos dá esperança, a volta de Jesus. E lembre também que o Espírito Santo está conosco, nos capacitando para os dias maus. Jesus falou, vem os dias maus, mas tenha de bom ânimo. E a gente só vai ter bom ânimo com Ele. Sozinho, dá ruim. Nós não vamos conseguir, vamos ser consumidos por esse mundo, se a gente não dá vazão ao Espírito. Voltando à leitura. Enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo desceu em Atos 2? Como línguas de fogo. Se agora João está pedindo, está orando para que o Espírito Santo desça, é para que caia fogo do céu. Agora não aquele fogo que ele queria lá atrás. Agora o fogo para ser batizado, o fogo para completar a obra que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Eles creram, foram batizados, aceitaram a palavra, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Só que às vezes você acha que não fala em língua, não tem o Espírito Santo, mas tem outros dons. Servir, dar ânimo, liderança, contribuir. Deve ter mais uns pouquinhos aí que eu esqueci agora, não sou pastor Adélio. Mas tem. E agora João ora para que esse fogo caia do céu, para que esse fogo queime no coração deles, capacite eles, porque a igreja estava sendo perseguida. E ali mais novos convertidos estão chegando, mais novos convertidos estão entrando no reino do Senhor, sendo capacitado.
E a oração aqui, eu acredito eu lendo isso, eu fiquei, ia lá. E agora João, como que João está se sentindo? Será que ele lembrou? A Bíblia não fala sobre isso. Eu gosto de entrar na história. Eu acho João, caramba, passei aqui, pedi o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo lembra. Aquilo que nós estudamos, aquilo que nós passamos, nós podemos esquecer, mas o Espírito Santo vai lembrar cada detalhe da trajetória da vida, quando você foi bem recebido, quando você não foi bem recebido, quando você não foi um bom anfitrião, mas com o Espírito Santo a gente pode mudar de postura, mudar de oração, mudar de jeito, mudar do que for. Não existe a frase, quando eu era pequeno, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não. Quando eu conheci Jesus, eu vi que não. Pau que nasce torto pode se endireitar no caminho do Senhor. Deus não escreve certo por linha torta, é certo pelo certo. Ele não escreve, como fala aí, pingo no i, não sei o que. Não tem isso. É se ensina ou não. Ele repreende o que ama, porque ele quer endireitar. Ele chama para a obra, ele capacita. Só não mete a mão no arado quem não quer. Só não está em sintonia com o corpo de Cristo quem não quer. Só não aprende porque não quer. Às vezes eu sei que tem muitas correrias, como hoje. Muitos não estão aqui pela demanda com mãe, com a demanda de visitar pai, por violência. Mas o Espírito Santo está em todo lugar. Está confortando. Como a gente vê no grupo, queria estar aí. Está confortando, está recebendo, está sendo lembrado de pregações que os pastores já pregou. Está dando ânimo, está fortalecendo saúde, tirando enfermidade, curando. E é isso que a gente tem que lembrar, é nisso que a gente tem que trazer para a gente, que Ele é o mesmo de ontem, hoje e de amanhã. É o que foi, o que é e o que há de vir. Então vamos lá, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos. É imposição de mãos, não tem que ungir óleo, não tem nada. É imposição de mãos. E eles receberam o Espírito que desceu ali. Talvez esses aqui não viram a língua de fogo, mas João deve ter lembrado que o fogo que ele pediu para cair não era o verdadeiro. Ele estava com o coração por algum motivo ali, magoado, que não foi bem recebido, mas agora ele foi no mesmo povoado. E o Espírito Santo desceu, porque eles receberam o Espírito Santo. E tendo, versículo 25, e tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Não ficou só naquela cidade, não. Talvez a gente pense, Samaria ali, talvez não foi no mesmo lugar. Eu sei que a Bíblia diz que é em muitos povoados. E eu, dentro dessa história, Wagner, eu estava no mesmo povoado. E para mim ali, a Bíblia não diz, mas eram muitos povoados, e eles foram proclamando o Evangelho. João, se tinha algum problema, ele não guardou no coração, porque naquela descida, quando você recebe o Espírito Santo, o que tem de ruim vai embora. Os teus pensamentos ruins, tu já não pensa mais. A tua justiça que tu quer fazer com a tua mão, ele te lembra. A justiça é do Senhor. O que te cabe é falar de mim. O que te cabe é falar da testemunha do que eu fiz da tua vida. A mudança que tu teve. Que você não fala mais, se fosse antigamente. Não, acabou. Não tem mais o antigamente. O antigamente é só para testemunha no momento propício para alguém ouvir. Mas para quê? Para que você diminua e ele cresça. É para isso que estamos aqui. Proclamar o Evangelho. E aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, aqueles que ainda estão como ovelha perdida, volte para os caminhos. Aqueles que venham conhecer, aceite Jesus por tudo que Ele fez. Nós estudamos a IEBD, nós temos os ensinamentos, a gente sabe tudo que Jesus sofreu, tudo que Ele caminhou depois de ter sido arrancado pelo da barba dele, depois de ter cravado uma coroa de espinho, esbofeteado, chicoteado 39 vezes.
A gente está na ressurreição, não tinha como não está nem escrito isso aqui, mas não tem como deixar de falar. Porque na sexta-feira, hoje a gente comemora a ressurreição. Na sexta-feira, ele foi arrancado o pelo, socos no rosto, 39 chicotadas com... Alguns falam de 3 pontas, 5 pontos, mas se for 3 dá 117. Cada uma 3, 39 vezes 3, 117 ao ponto de ficar esfolado. Por amor a nós. Mas também por obediência. Porque quando Judas chega ali e Pedro desembanha a espada da bainha, corta a orelha de Malco, Jesus fala para Pedro botar de volta na bainha, ele fala, não poderia eu convocar uma legião de anjos e acabar com tudo? Jesus podia, mas por obediência ele não fez. Aleluia. Para que hoje nós possamos ter essa consciência e estar falando sobre ele aqui e mudando nossas vidas, como me mudou. Tem muito que mudar. É como eu falei na encenação da peça. Eu pensei em alguns motoristas, para me ficar assim com mais... que me faziam raiva. Que hoje eu falo... Bobão eu, achando que ia dar jeito. Então, que a gente possa analisar o que ele fez e o que ele vai estar ainda proposto a fazer na cada vida de cada um aqui. A Bíblia diz que não tem nenhum justo sequer. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, nós somos cooperadores. Em Cristo, nós somos co-herdeiro de tudo aquilo que ele tem. Mas não só do ouro e da prata. Porque ele também se esvaziou e largou tudo, se humilhou. E às vezes, para acessar alguns lugares, a gente tem que baixar um pouquinho. Tirar o nariz de em pé. Às vezes se humilhar ao Senhor. Às vezes a gente pensa que está se humilhando ao lugar. Esse lugar, aí abre o leque. Eu estou falando lugar, pode ser pessoa, pode ser lugar, pode ser família, pode ser o que for. João pediu para destruição. Jesus diz, repreendeu, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Aquele lugar, Samaria, né? Estou falando de Samaria. João voltou e deu o que tinha de melhor. O Espírito Santo desceu, impondo as mãos. João, na Porta Formosa com Pedro, o rapaz pedindo esmola, não tenho nada, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Estava ele e Pedro, ali, os dois. Lembra que eu falei que eu ia desgarrar Tiago, ia dar ênfase em João? Aí a gente fala um pouquinho de Pedro, porque a Bíblia botou João e Pedro. Mudou. Às vezes você pensava de um jeito, agora você tem que pensar de outro. Às vezes, os teus pensamentos não condiz com os desígnios e preceitos do Senhor. Mas o Espírito Santo vai te dar direção. Também não se martirize por isso. Porque o Espírito Santo ele vai te capacitar, ele vai te fortalecer a partir do momento que a gente dê vazão para isso. Primeiro João com Tiago, quis o fogo que destrói. Depois João com Pedro, levou o fogo, o Espírito Santo. O fogo que capacita, o fogo que traz vida, o fogo que potencializa, nos dá segurança, te faz ser testemunha viva da obra redentora de Jesus Cristo. Será que tem algum lugar para retornarmos e levar esse fogo? Não o fogo da mágoa, não o fogo do coração partido, mas o fogo do que a gente tem aprendido nos PGs, na EBD, no discipulado, nos cultos. Entregar aquilo que o coração está cheio. Como é que está o coração? A boca fala que o coração está cheio. Se você vem aqui, nessa igreja, e se abastece de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos ensinamentos, porque aqui a gente aprendeu, eu aprendi, está ali meus irmãos que fazem discipulado comigo, Claudemiro e Jobiel, a minha opinião não vale de nada. O que vale é o que está escrito.
É isso que vale. É isso que tem que ser a prática de vida. E aqui, o que eu passo para quem faz discipulado comigo é isso aqui. É o que eu aprendi com o pastor Davi. As contextualizações. Porque a minha opinião não vale. E reitero, você que é membro da Antioquia, se não faz, faça. Porque só tem a ganhar. Se não ore frequentemente, passe a orar, porque você só tem a ganhar. Se você não faz devocional, faça, porque você só tem a ganhar. No começo você parece estar perdendo. No começo eu achava que ia ser 1000 maravilhas, mas quando você começa a se consertar, começa a deixar suas práticas erradas de lado, você vai achar que está perdendo. Mas persista, porque hoje eu vi que é só lucro. Você perde para ganhar. Você perde a sua vida para viver uma vida eterna com Jesus, em abundância. Como eu falei, em Cristo nós somos mais que vencedores. Muitos pregam isso aí, mas você vai passar por um bocado, mas vai passar com Ele. Salmo 23 diz, Davi dizendo: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mas tu estarás comigo. De nada terei falta. Vai passar pelo vale, mas Ele vai estar contigo. Ele vai te capacitar. Alguma coisa Ele está mexendo. Alguma coisa Ele está forjando. Está te mostrando que Ele está contigo. Porque às vezes, também aprendi, como lá em Êxodo fala para Moisés, que um povo rebelde de coração obstinado, Deus não queria ir com aquele povo. Ia mandar um anjo. Mas eles iam entrar na terra prometida do mesmo jeito. Mas sem a presença do Altíssimo. Esse é apenas um anjo. Mas Moisés intercede. E Deus fala, eu vou. E foi. E que a gente possa pensar no que estamos ganhando, mas diante da presença de Deus, uma reflexão também que a gente tem que fazer. Deus está nesse negócio? Porque às vezes a gente acha que está prosperando, ganhando, mas às vezes Deus está lá. Não é assim que eu te quero. Não pense que às vezes você está perdendo. Você está lucrando. E lá na frente você vai ver que está lucrando. Porque eu comecei achando que estava perdendo. O que eu ganhava não estava ganhando mais. Mas a felicidade que eu tenho hoje não tem valor. O desafio existe? Vai existir. Às vezes até aumenta, que viver os preceitos e desígnios do Senhor não é fácil. No mundo que nós vivemos, que toda hora está querendo te corromper, toda hora está te agredindo com palavras e ofensas na rua, ainda mais eu que trabalho na rua, não é fácil, mas Deus capacita. Às vezes a gente tem um pensamento de João, cai fogo logo, destrói tudo, mas não é dessa forma. Aí Deus ministra no coração, Senhor, tenha misericórdia, perdoe o meu pensamento. O que eu tenho que fazer é que aqueles que não tiveram encontro com Cristo venham a ter e recebam o Espírito Santo. Aqueles que não estão na casa do Senhor, venham. Aqueles que já conheceram, mas por algum motivo não está exercendo o papel de membro da igreja, que venha fazer parte da membresia da igreja. É isso que nos cabe. É isso que temos que pedir capacitação. Se Ele vai dar dons ministeriais, se Ele vai dar outros tipos de dons, Ele dá como Ele quer, para quem Ele quer e da forma que Ele quer. O que eu tenho que fazer é pedir, buscar, mas não para me vangloriar, e sim para ser capacitado, para ser testemunha do que Ele fez por mim e por vocês. Muitos querem para se aparecer, para falar que tem, mas nós não precisamos se aparecer. O que nós temos que fazer é diminuir para que Ele cresça. E eu pergunto novamente, tem algum lugar que devemos retornar? Se não tem, pense nisso, que talvez o Espírito Santo vai te mostrar. Eu pensava que não tinha, mas eu tinha.
Eu tinha um primo meu que a gente meio que se estressou por causa de um passeio, não estava mais mandando mensagem, aquele bom dia, não estava mais falando com frequência. Aí eu fui ler isso aqui de novo para relembrar, né? Que eu falei, o nosso pastor, a gente fala que a gente tem que ter sempre uma carta na manga. Eu gosto de ler, relembrar que uma hora o convite chega, como chegou. Isso faz 15 dias atrás. Aí eu falei assim, Senhor, eu tenho esse lugar para retornar. Mas nessa semana que eu pensei isso, na outra semana houve um aniversário e a gente esteve junto, falamos de Cristo, falamos de tudo. Ele está um pouquinho afastado, mas é crente. Ele tem esse lugar para retornar, porque eu sei da história, e eu preguei para ele isso aqui. Num domingo, na piscina ali, churrasco rolando. Alguma parte da família não era crente. A gente estava lá, eu falei, cara, o João passou, pediu destruição. Às vezes a gente está magoado com o que fizeram com a gente. Eu sei que ele estava magoado, mas tem esse lugar para retornar. Retorna. Cumpre lá o que você tem que cumprir. Em alguns lugares você tem que pagar um castigo. Eu falei, cara, eu não vejo isso na Bíblia. Mas se tem, e você quer continuar nesse meio, eu não vou falar denominação. Se tem, você quer ficar nessa roda aí dessa dominação, vai lá, cara, paga. Sai de cabeça erguida, não vai ter acusação contra você. Fica lá o tempo que tem que ficar no banco lá de castigo. Ele errou, claro. Fica lá e mete o pé. Não, que comigo foi um jeito, com o outro eu falei, vai lá, rapaz. Mas está uma luta. Ele vinha semana passada aqui, o carro quebrou lá em São Gonçalo. Ele falou, não, eu vou aí no sábado, culto da família, não vou no teatro, que eu vou lá na minha igreja, vou começar. O carro quebrou. Eu falei, cara, não desanima, não desiste. Porque Deus está te esperando de braços abertos. Quando a gente ama, a gente fica preocupado. Porque Jesus está voltando. Eu falei, se Jesus voltar, cara, como é que vai ser? Eu não sei, mas a Bíblia diz que a gente vai ter grandes surpresas. Ele falou assim, eu também não sei. Tem garantia? Não sei, eu tento cumprir. E aí eu falei, vai lá, cara. Cumpre isso aí. E tu decide se tu vai querer ficar lá, se tu vai para outra igreja. Mas vai. Não fica de fora, não. Porque a verdade hoje ele está de fora. Conhecedor da palavra, mas eu preguei isso aqui para ele. Toda pregação. Faz 15 dias. Tudo. Falei, isso. Volta nesse lugar. Se abastece de novo. Pega aliança com Deus de novo, vai viver a sua vida. Tem teus filhos aí. Não fica só apontando o caminho, não. Traz eles para o teu caminho. Que, olha, como é que está a situação? E às vezes, eu penso aqui nos pastores, né, que ele tem amor pelas ovelhas. E às vezes sofre quando a gente vê amigos, familiares que conhecem a palavra, mas por algumas coisas que não foi bem recebido, não foi procurado, achou que o tratamento não foi igual, a doutrina deles não condiz com a nossa, cada um com a sua doutrina, cada um com a sua liturgia. Eu não estou falando quem está certo, quem está errado, mas se é assim, já sabia que é assim, cumpre, faz, depois vida que segue, ora a Deus, se Deus te quer que continue lá ou não. Então pense nesse lugar. O que temos que fazer por ter pensado e agido da forma errada, mas agora com a mente renovada pelo Espírito Santo, temos que consertar. Seja no lugar que nós não fomos bem recebidos, seja por não ser bons anfitriões, recebemos bem, seja parente, seja amigo, colega de trabalho. Esse lugar é um leque que você pode denominar qual é o lugar. Não é um lugar específico de igreja, um lugar de... Aí é cada um com o seu lugar. Eu tinha esse lugar, mas ali, talvez eu pensei, às vezes o mundo está tão complicado, que às vezes tem pessoas que nos amam, que a gente vai se afastando, e às vezes porque não querer dar o braço a torcer, você não liga, você não dá um bom dia, que é de costume, manda uma palavra, e você acaba se distanciando. Mas é isso que Satanás quer. E se o Espírito Santo te constrange, que tem esse lugar, faça a sua parte. Como eu vou tentar sempre fazer a minha parte.
Não é fácil. Não é fácil. Mas dê vazão ao Espírito Santo, dê vazão ao sentimento, curta aquilo que você tem que curtir, a pessoa ou o lugar, o que é que seja, em vida. Porque às vezes quando a gente perde, se eu pudesse voltar atrás, curta agora. Não deixa que nada venha pegar o seu coração e te afastar do que é que seja. Querendo, a Bíblia diz que se teu irmão pecar contra ti, vá até ele, peça perdão, mesmo estando certo, mesmo que teu irmão pecou contra ti, mesmo que a vez não te dê um bom dia, mesmo que está ferido com alguma coisa, se resolva. Você que é membro da Antioquia, tem vários acessos, tem igrejas aí que para marcar um gabinete, você não consegue ter acesso. Aqui nós temos, graças a Deus. Nós temos os pastores disponíveis para marcar e você ter um papo, seja casal, seja só você mulher, seja só você homem. E aqui eu encerro, deixando mais uma pergunta retórica. Existe algum lugar? Pense nisso. Amém? Agradeço a Deus por toda a igreja, pela oportunidade que o pastor me deu.